Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, passemos a algumas outras considerações a respeito do grande movimento que foi a Revolução Francesa. Nossas duas últimas considerações versaram sobre a doçura de vida, a douceur de vivre, a cortesia, como o bom entendimento na França fez escola. Os outros países gostavam de ir à França para ver como é que eles cantavam, comiam, dançavam, passeavam pelos parques. A dança, o minueto, era muito francês e voltavam para seus países como que redourados por um acréscimo de civilização que vicejou na França. Mas isso foi perigoso. Foi perigoso porque faltou-lhes a vigilância. Ora, nesta terra, neste vale de lágrimas, a vigilância é muito necessária. Porque a todo instante a vida pode derivar para um excesso de prazeres, gostos exagerados, festas sem fim, banquetes intermináveis. Este foi um outro aspecto que nós vimos, este aspecto que levou à decadência, sobretudo, da nobreza. Nós vimos o papel do Duque de Orleans, que contaminou toda a sociedade francesa. Foi como que uma pausa, essas duas considerações anteriores, uma pausa na violência, nas barbaridades praticadas pela Revolução. Revolução é revolução. Quer dizer, revolta, insatisfação. Hoje nós temos que voltar a novas considerações. Nessas considerações, no plano dos acontecimentos, o rei acabava de voltar de Varennes. A tentativa de fuga, o malogro, fracassou, muito por culpa dele, que não tomava as atitudes enérgicas necessárias a cada instante para que ele e sua família pudessem sair da França e organizar um governo verdadeiramente francês contra a balbúrdia revolucionária. O rei voltou praticamente preso, envergonhado, para as tulherias que representavam o cárcere aonde ele estava. Grande tristeza, ele ficou muito abatido, a rainha tentava reanimá-lo, e Paris entrou numa calmaria. O povo não estava satisfeito com aquilo. Foi demais. A ofensa ao rei passou de todos os limites. Imagine 1500 anos de amor ao rei, de veneração. Nós demos exemplos a esse respeito, como se tinha um verdadeiro culto da monarquia. Vilipendiá-lo daquela maneira foi demais. Então a Revolução fez uma pausa. Uma calma em Paris. O rei gostou, as famílias começaram a voltar aos parques, jogos naqueles grandes espaços franceses que até hoje existem, destinados a acolher as famílias que ali vão, desde crianças até os mais idosos. Bom, então a Revolução sussurra aos ouvidos do rei: veja, esta paz que nós gostamos agora deve ser prolongada. Ela será prolongada, o povo só estará calmo, que não era verdade, não era o povo. O povo estava, sobretudo, do lado do rei, mas o povo está cansado do sangue e da revolução. Então, assine a Constituição. A Assembleia fez uma Constituição, Vossa Majestade deve assinar. Ora, era uma vergonha para o rei assinar a Constituição, porque a Constituição o levava a renunciar prerrogativas seculares dos reis de França. Prerrogativas essas examinadas pelo clero, pelos teólogos, pelos santos, pelos juristas. Elas eram inteiramente normais e boas. A Constituição levava a isso. A Constituição era uma ficção jurídica para
desmantelar a monarquia definitivamente e humilhar o rei. Essa Constituição era pessimamente redigida, não era congruente, ela era inaplicável e levava ao caos. Se as leis constitucionais, as disposições constitucionais fossem aplicadas na França, tal era a sua incongruência. De tal modo ela não representava a realidade francesa, o caos se estabeleceria. A Revolução queria o caos. Por quê? Porque o povo, insatisfeito com as humilhações sofridas pelo rei, no caos ele esqueceria um tanto essas humilhações. O caos geraria maiores desordens ainda. E na hora da desordem, salve-se quem puder. Seria um modo deles esquecerem aquelas grandes convulsões demolidoras do Reino de França. Ora, era um caos, portanto, programado. A Revolução saberia como agir dentro desse caos. Mas os 3 sustentáculos do reino não saberiam como agir, porque tudo era novo. Não eram eles que tinham programado aquela nova situação. Os 3 sustentáculos eram o clero estava dividido, havia um cisma no clero, como nós vimos, porque muitos sacerdotes assinaram a Constituição Civil do Clero, que, condenada pelo Papa Pio VI, que separava o clero de Roma e dava poderes civis sobre a igreja, o que é totalmente inadmissível. A igreja tem que ter a sua independência. O clero não sabia o que fazer, como reagir. Seus conventos invadidos, suas igrejas queimadas, muitas delas. A nobreza, também desorientada, fugia, passava para o exterior. Muitos já tinham suas propriedades perdidas, suas bibliotecas queimadas, seus súditos, quer dizer, aqueles que compunham as pequenas cortes regionais dos barões, dos condes, eles tinham escapado ou estavam do lado da Revolução. Terceiro sustentáculo da monarquia, o povo. O povo sim. Este era o mais sólido apoio da monarquia. O povo amava o seu rei. O povo queria a continuação da monarquia. O que fazer com o povo, então? Aqui vem um traço inovador, muito importante da Revolução Francesa. Mudar a mentalidade popular. Como foi mudada a mentalidade popular? Foi através do que chamavam os clubes. Dos mais famosos era o Clube dos Jacobinos, o Clube dos Cordeliers. Clube não é na acepção atual que nós temos de clube recreativo ou esportivo. Não é isso. O clube é onde se reuniam aqueles que pensavam da mesma maneira. Os que pensavam da mesma maneira quer dizer que tinham a filosofia do iluminismo. E no início eles se reuniram nos cafés, restaurantes ou em parques públicos, mas foram aumentando. Foram aumentando porque contra o iluminismo, quer dizer, contra a filosofia da Revolução Francesa, não havia uma oposição séria. Quantos personagens mesmo do clero, porque o clero é que deveria ter feito uma grande oposição, não fazia. Os clérigos, em grande parte, estavam tomados pela filosofia das luzes. Eles cresceram, e onde é que iam se reunir? Eles procuraram os conventos, os grandes conventos que vinham da Idade Média, e aí se reuniam. Ora, os padres cederam esses conventos. Nós nos perguntamos como é possível os padres terem cedido esses conventos. Não sabiam eles, então, que eles estavam demolindo a igreja? Então, o primeiro, talvez o mais famoso, cujo nome subsiste até hoje, eram os jacobinos. Os jacobinos se reuniam no refeitório imenso do convento dos dominicanos, na rua Saint-Jacques. Jacques é Jacó, e em português, Jacques é Jacó, e daí o nome jacobino. Ali se reuniam eles num refeitório muito bem mobiliado, muito bonito, com quadro de santos, a cozinha ao lado,
que podia servir para os que ali se reuniram, qualquer coisa para comer, os jacobinos ali estavam aquecendo-se a si mesmos. Eram jornalistas, literatos, advogados, todos eles tomados pelo espírito da revolta. Eles eram revoltosos, eles eram ressentidos. E os dominicanos os acolheram. Ora, nós vimos no Brasil os dominicanos, Frei Beto, ministro do governo de Lula, dominicano. Quando, nos anos de 65, 66, sob o governo militar, os dominicanos socorriam os terroristas da época, entre os quais a futura presidente Dilma, os dominicanos os acolheram e protestavam diante da delegacia porque alguns deles tinham sido presos. Defenderam Marighella e traíram Marighella, como nós todos sabemos. Portanto, não é surpresa para nós que os dominicanos tenham acolhido esses revolucionários. Qual era o título de entrada nesse clube dos jacobinos? Título quer dizer o que deveria a pessoa fazer, pensar, exprimir. Quem era ela? Era a paixão pela anarquia. Na história das civilizações existem momentos assim. Pessoas que, por causa da decadência dos povos, ou de um determinado povo, saem dos esgotos da sociedade. Toda sociedade é como uma cidade. Toda sociedade tem seus esgotos. São os criminosos, são aqueles que tramam contra o governo, roubam, mentem, saíam desses esgotos, neste momento que eles achavam propício, ali se reuniam para tramar contra o governo da França. O que faziam eles? Faziam leis? Não, não faziam leis. Eles davam pensamento aos políticos, aos deputados. Passavam para eles discursos, criavam ali palavras de ordem breve, incisivas, que eram uma verdadeira centelha que incendiavam os espíritos. Por exemplo, a hidra da tirania. Chamavam Luís XVI de tirano. Mole como ele foi, com todo respeito por sua majestade, mas ele foi muito mole, a hidra da tirania. Precisamos acabar, matá-la, arrancar-lhe as cabeças. Ou então outro, o governo dos padres. O que quer dizer o governo dos padres? Nós vimos, a França é de fundação católica durante 12 séculos. A igreja trabalhou sozinha, construindo o reino de França. Eles chamavam isso de governo dos padres e que seria necessário acabar. Então os deputados, ouvindo isto, iam à Assembleia, faziam seus discursos e já tinha claque para aplaudi-los. Era um jogo não muito diferente dos jogos hoje em dia. Só que hoje em dia se paga R$50 para pôr a camisa de um determinado partido e representar na rua com um pouco de sanduíche e condução gratuita. Naquele tempo, os clubes, um pouco mais intelectualizados do que certos partidos de hoje, faziam. O clube cresceu porque os políticos iam lá. Então o refeitório dos dominicanos se tornou pequeno. Os dominicanos cederam a biblioteca. Esta biblioteca continha cerca de 22 mil volumes raros, da melhor doutrina da igreja. Num ponto alto, um quadro magnífico de São Tomás de Aquino, o grande teólogo, filósofo católico, dominicano ele mesmo. Ali se reuniam esses anarquistas, que, dizem os autores, eles tinham também uma mística, eles eram místicos, mas era a mística da anarquia e da destruição. Eles queriam acabar, quebrar a sociedade, a religião e o poder político. E assim fizeram. Foram para a biblioteca também. Lá então os espíritos se aqueceram cada vez mais. Cada moção
em Paris, moção, quer dizer, como que um projeto que eles apresentavam, passavam para a província. Eram mais ou menos 2.000 clubes que se autodenominavam a Confederação das Luzes, que pegavam aquela moção como se fosse uma centelha e passavam aos outros incendiando o interior. Cresceram os jacobinos muito. O refeitório ficou pequeno, a biblioteca ficou pequena, passaram para a igreja. A igreja onde eram celebradas a Santa Missa e as grandes cerimônias católicas, mas de modo particular, o dominicano é São Tomás, que escreveu a música, o Tantum Ergum, até hoje cantada em louvor ao Santíssimo Sacramento. Na igreja, discursos incendiários, sede de demolição. O escritor francês Lamartine, em seu livro A História dos Girondinos, diz que era o fanatismo que se via precedendo o terror. Alguns mais radicais do clube dos jacobinos não estavam satisfeitos, diziam que o clube era moderado. Fundaram outro clube, Danton, Marat, Robespierre, Camille Desmoulins, mais radicais ainda. Era o clube dos Cordeliers. Cordel era o que os franciscanos usam até hoje quando põem o hábito. Hoje em dia, naquele tempo, eles estavam sempre de hábito. Eles foram se reunir no convento dos franciscanos. Os franciscanos também acolheram estes demolidores, incendiários, sanguinários, propulsionados por Danton e Marat, que queriam sangue, de tal modo que eles nomearam como presidente um tal de Legendre. Este Legendre, o que ele queria era a tempestade. Poucos dias antes do suplício do rei, o rei foi guilhotinado em janeiro de 1793, portanto estamos a um pouco mais de um ano da condenação do rei. Este Legendre dizia: já condenado o rei, estávamos à espera da sua morte, matemos o porco, vamos esquartejá-lo, mandaram um pedaço de seu corpo para cada província de França. A cabeça nós vamos de pendurar aqui nesta abóboda. Uma abóboda, eles estavam reunidos no convento dos franciscanos, eram abóbodas belíssimas, circulares, mas o coração, eu reivindico o coração do rei, eu o comerei. Esse era o presidente do clube dos Cordeliers. São desses espetáculos tristíssimos, mas que acontecem nas civilizações decadentes, e atenção, nós poderemos passar por isso nos próximos anos. Esse convento dos Cordeliers tinha sido um presente de São Luís Rei aos franciscanos. Um presente que ele fez em 1217. Belíssima construção. Ornou-a, enfeitou e entregou com a sobriedade e a seriedade da época aos franciscanos. E agora nós víamos aquele lugar que tinha sido um centro de civilização e de edificação do rei da França, invadido por aqueles que estavam demolindo aquele reino. Um dos projetos, uma das criações mais queridas dos clubes Jacobino e Cordelier é a Declaração do Direito dos Homens, que existe até hoje entre nós. Imagina, este é o crime, esses criminosos, quero dizer, que redigiram a Declaração dos Direitos dos Homens para proteger os oprimidos, aqueles que sofrem sob o tacão dos poderosos. Esta é a falsidade da Revolução Francesa, que deixou muito clara
o grande escritor, historiador da Revolução Francesa, muito mais do que da Revolução Francesa, de outros aspectos da civilização francesa, Hipólito Taine. Taine diz que Santo Clemente de Alexandria no Egito, entrando num dos templos pagãos, magnífico, aquelas pedras, os granitos, tecidos que desciam do alto daquelas cúpulas, sedas muito bonitas, toda a aparência era de uma grande beleza e de grande pompa. Esses véus eram transparentes, de trás dos véus mexiam-se figuras, não sabia bem qual era. Quando um sacerdote vem e puxam esses véus, que figuras são essas? Serpentes e crocodilos. Eram os deuses adorados pelos egípcios, embora num templo magnífico como esse. Hoje, 230 anos depois da Revolução Francesa, muitos pensam que esses personagens são como essas figuras atrás de um véu. Atrás de um véu que dá a eles uma aparência de beleza. Taine dizia, não. Estes líderes revolucionários são tão monstruosos quanto os deuses egípcios. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.